Então, queridos, olá, queridos, a paz do Senhor. Eu me chamo Tiago Alencar e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Queridos, talvez um dos maiores problemas na atualidade dos servos de Deus é não saber a importância de se estar armado espiritualmente, de ter em sua vida as armaduras do Espírito. Queridos, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, alertou os seus discípulos que um dos sinais que antecederiam a sua volta seriam guerras e rumores de guerras. Mas a pior guerra é aquela a qual nós enfrentamos e não vemos o nosso inimigo, é aquela a qual nós enfrentamos e não vemos o nosso adversário, aquele cujo nos alveja com seus dados inflamáveis, aquele cujo nos ataca e nós não sabemos de onde veio o ataque e nós não conseguimos enxergá-lo. Eu estou falando das batalhas espirituais que nós enfrentamos. Todo cristão ele tem que estar ciente, queridos, que ele está a todo momento enfrentando uma batalha espiritual terrível e que os nossos inimigos não são carnais. Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Queridos, então ele está deixando descrito para nós que os nossos inimigos não são os nossos familiares, não são os nossos amigos, e sim o diabo e seus adeptos. Então, como guerrear se os nossos inimigos não são carnais, são espirituais? E por serem espirituais, não deixam de ser reais. Como guerrear contra esses inimigos? Pois bem, queridos, é aqui que eu quero chegar. É o ponto central deste vídeo. Só podemos vencer os inimigos espirituais que temos se estivermos armados espiritualmente. Deus quer te armar espiritualmente. Deus quer te deixar armado para você combater esta guerra espiritual que você está enfrentando. Mas você pode se perguntar, Tiago, como eu consigo vencer? Como eu consigo lutar se eu não vejo o meu adversário? Se eu não vejo o meu inimigo? Pois é, querido, mas você pode se defender estando armado com as armaduras do Espírito. Deus quer te armar espiritualmente, queridos. Então, se nós temos ciência que estamos lutando com inimigos que são invisíveis, mas que porém são reais, como fazer? Como lutar? Queridos, é bem simples. Temos que estar armados espiritualmente. Paulo destaca na sua carta aos Efésios uma relação de armas espirituais que todo cristão deve ter em sua vida. Ele deve ter o capacete da salvação, ele deve ter a couraça da justiça, ele deve ter o escudo da fé, ele tem que ter a espada do Espírito, o cinturão da verdade e as sandálias da preparação do Evangelho. Essas armas, queridos, são de suma importância para a vida do cristão, para a vida daquele que se diz servo de Deus. Sem essas armas é impossível vencer, é impossível lutar contra as hostes espirituais da maldade. Só que em todo exército que se preze, existem duas categorias de soldados. Existem os soldados da vanguarda e existem os soldados da retaguarda. Os soldados da vanguarda, por eles estarem na frente, são os soldados mais fortes, são os soldados que têm mais disposição, são os soldados que estão com as melhores armas. E os da retaguarda são os que estão dando apoio. Esses não são tão fortes, não têm tanta disposição, mas mesmo assim estão lá dando apoio. O que eu quero dizer com isso? É que o exército de Cristo é um exército multiforme. Existem soldados de várias formas. Existem soldados que não são tão fortes quanto os que estão na vanguarda,
mas são soldados de Jesus, são soldados de Cristo e estão na guerra e estão na peleja, lutando, armados. Só que eu quero te alertar a não menosprezar o teu irmão que também é soldado junto contigo. Não é porque ele está na vanguarda que ele deixa de ser soldado. Ele é soldado estando na retaguarda. A retaguarda não contém soldados muito fortes, não contém soldados com grandes armas, com as melhores armas, mas lá tem soldados escolhidos por Deus. Eu quero dizer que no exército de Cristo é um exército multiforme. O exército de Cristo é um exército multiforme. Existem soldados de diversas formas. Não é porque ele não tem a mesma experiência, a mesma disposição que você tem, que ele deixa de ser soldado. Então, querido, nunca despreze o seu irmão, mas esteja firme no exército para lutar juntamente com seu irmão contra o inimigo, que é sagaz e tenta roubar a bênção do crente. Fique com essa palavra. Deus te escolheu para ser soldado. E não importa a sua posição, se é na vanguarda ou se é na retaguarda. Quem está na vanguarda tem mais destaque, tem mais visibilidade. Mas não é pelo fato dele ter mais visibilidade, ter mais destaque, que ele pode menosprezar o soldado da retaguarda. Deus chamou cada um de nós para determinadas áreas, queridos. Então nunca tenha inveja do teu irmão, nunca tenha rancor, raiva, porque ele está numa posição de destaque melhor do que a sua. Aceite o lugar que Deus te colocou, porque se ele te colocou ali, ele é capaz de te honrar e sabia que você seria capaz de desempenhar o papel a qual ele lhe colocou ali para fazer. Então, queridos, fique com esta palavra. Você é um soldado de Deus. Não desista, não volte para trás. Todo soldado que milita na guerra, ele não pode se embaraçar com os embaraços da vida, com os embaraços do mundo. Seja fiel a quem lhe alistou para esta guerra, que foi Cristo. Quando ele te alistou, ele sabia dos seus erros, sabia das suas debilidades, sabia das suas fraquezas. Mas mesmo assim ele te alistou porque ele acreditava em você. Fique com essa palavra, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Calma aí, não esquece de estar curtindo, compartilhando com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida.